Doutor Paulo Egídio, é possível aumentar o tamanho do pênis? O que fez ele achar que tem um pênis pequeno? Tem casos que aumentou 1, tem casos que chegou a aumentar 7. Por que os homens nunca estão felizes com o tamanho do pênis deles? Muita gente que está nos vendo agora acha que tem o pênis pequeno. Qual que é o tamanho médio do pênis mole do brasileiro? Qual é o tamanho médio do pênis duro do brasileiro? Esse mesmo paciente, com a inclinação que ele tinha com o pênis ereto, que ele falava que tinha 11, eu medi 13. Eu abaixei um pouco mais para mostrar para ele como abaixando a medida é maior, deu 15. A realidade do pênis do brasileiro é igual ao de um ator pornô? Você pediu e ele está de volta. O meu convidado de hoje é um campeão de audiência aqui no Ping Pong com Bonfá. Ele já foi visto milhões de vezes aqui no canal, isso mesmo, milhões de vezes. O meu entrevistado é médico PhD em urologia pela USP e já fez mais de 6.000 cirurgias. Meu convidado é reconhecido mundialmente pela técnica Egídio de reconstrução peniana. Meu entrevistado também é autor de livros e artigos científicos, além de ser professor em congressos no Brasil e no exterior. Cirurgião Paulo Egídio, é uma honra, um prazer e uma alegria receber você mais uma vez no programa de entrevistas Ping Pong com Bonfá. Bonfá, é um prazer enorme estar aqui e compartilhar conhecimento e desmistificar o pênis. O homem tem que enfrentar problemas no pênis como enfrenta uma gripe, né? Tudo bem que está abaixo do cinto, é mais difícil enfrentar. Doutor Paulo Egídio, é possível aumentar o tamanho do pênis? O tamanho do pênis pode ser aumentado dentro do limite possível. Qual que é o limite possível? Porque a tendência dos pacientes fala, doutor, quero mais 2, quero mais 3, quero mais 5, quero mais... Cada um tem um sonho de consumo. É verdade. Agora eu preciso daquilo lá. Tem uma brincadeira que fala que todo mundo gostaria de ter um pouquinho maior. A maioria das vezes não precisa, tem um pênis normal. Só que, o que fez ele achar que tem um pênis pequeno, por exemplo? Muitas vezes foi uma orientação inadequada na infância e na puberdade, um comparativo que ele fez que não foi saudável, uma brincadeira de um tio, de um coleguinha que fez na escola, que ficou gravado na mente. Aí o pênis cresceu, a imagem criada do pênis pequeno continua. E como é que nós tiramos isso? Às vezes uma avaliação urológica que mostra que está dentro dos parâmetros normais, isso pode ajudar. Mas se tivesse orientação, ele não se conforma e ele precisa de uma assistência psiquiátrica, com um psicólogo ou um sexólogo, para tirar esse conceito que foi estabelecido, que na verdade não é um conceito certo. Agora, o paciente que efetivamente tenha ou desenvolva uma disfunção erétil ao longo da vida. Potência sexual. Potência. Ou seja, que é uma dificuldade de ter ou de manter o pênis ereto até completar o ato. Ele pode ser oferecido a cirurgia do aumento peniano? Pode. Em média, o máximo possível é quanto? Em média, numa casuística, é em torno de 3 centímetros. Mas tem casos que aumentou 1, tem casos que chegou a aumentar 7. É mesmo? Mas o que acontece? São pênis que ao longo da vida foi sofrendo progressiva fibrose. Então ele foi diminuindo progressivamente ao longo da vida. Entendi. Não dá para pegar um pênis sem fibrose nenhuma, tudo, aí a chance de aumento é menor. Então você está me dizendo que você só oferece a cirurgia de aumento de pênis na pessoa que está com problema de impotência sexual, é isso? É.
Então, se a pessoa te procurar assim, doutor, Só quero tem aumentar o meu impotência. pênis de 15 para 18. Aí você faz todos os exames e vê que a pessoa não tem nenhum problema de impotência sexual, você não faz. É isso? Não faço. Por que os homens nunca estão felizes com o tamanho do pênis deles? Eu acho que é um trabalho que é muito importante de conscientizar no desenvolvimento da sexualidade normal, evitar muitas comparações, evitar a exposição desse jovem, dessas crianças nuas na frente de vários outros. Que cada um cresce numa velocidade, inclusive o pênis. Quantos não brincam com a estatura, quem é o mais alto, quem é o mais baixinho? Aí depois um para de crescer antes, o mais baixinho passa o outro. O pênis também. Cada um cresce numa velocidade em idades diferentes. Aí fica aquele expondo uma criança ou um jovem nu na frente da outra e cria-se comparativo ou cria-se brincadeira desnecessária, cria-se um mito do pênis pequeno. Doutor Paulo Egídio, depois da pessoa colocar um implante e você conseguir aumentar em média 3 centímetros, quanto tempo a pessoa leva a voltar a fazer sexo? Entre 1 a 2 meses. Ah, é? É. Os pontos são todos absorvíveis, com 1 mês já absorve, não tem que retirá-los. A cirurgia é feita sob sedação. Todo homem gostaria de dormir para fazer essa cirurgia, porque ficam tensos, né? Então faz uma sedação, sono leve, faz anestesia local, não é anestesia nas costas, não é anestesia geral. Faz o procedimento, de manhã tem alta tarde. É um procedimento ambulatorial. Doutor Paulo Egídio, eu vou insistir então. Todo mundo que quiser aumentar o tamanho do pênis pode? A cirurgia para o aumento do pênis é indicada para todas as pessoas? Não é indicada para todas as pessoas. E muitos que são avaliados, que querem um aumento, na verdade estão dentro de um tamanho de pênis normal. Tem que lembrar que o canal vaginal, os primeiros 3 centímetros é a parte sensível. Enquanto a parte mais sensível do pênis é a glande, o canal vaginal é na entrada, não é no fundo. Então, essa questão de um pênis muito grande para impressionar, num relacionamento com boa afetividade, boa erotização, precisa? Não precisa. Então você está me dizendo que é mais importante um sexo bem feito do que um pintão grande? Sim. Muitos têm um pintão grande e não sabem usar. Por quê? O desenvolvimento da sexualidade não é só um genital maravilhoso. É o desenvolvimento mental. Muita gente que está nos vendo agora acha que tem o pênis pequeno. Qual que é o tamanho médio do pênis mole do brasileiro? Tem vários estudos em relação a isso. E muitos não sabem medir. Então vamos lá, vamos falar disso. Há pouco tempo eu ainda peguei um paciente que ele mediu em casa, falou, meu pênis é pequeno, deu tanto. Eu fui medir aqui, da forma correta tem que ser medida. Mole. Ele tinha 3 centímetros. Não, tem um mole que varia, menos mole, mais mole, porque o que é um cilindro hidráulico. Se tiver mais sangue nesse cilindro, ele pesa e estica. Então, tamanho mole é complicado. Você entrou numa piscina gelada, água gelada, ou fez uma atividade física, porque vai encolher, porque o sangue sai do pênis e vai faz vasoconstrição. Ou você faz atividade física, o sangue precisa de oxigênio no músculo. Então, para onde menos vai é para o pênis. Então, vai ficar um cotoquinho. Entendeu? Nessa situação. Ok. Tá? Agora, pênis mole é só para urinar. Então, você tem que medir da base interna, pressionando contra o osso, a régua, e com ele
até a ponta da glande, A cabeça. sob estímulo sexual para ter uma ereção e a glande ficar cheia, Sim. né? Aí sim. Aí sim. Agora, você vê, eu peguei um paciente que mediu, falou, doutor, eu estou insatisfeito, tenho 11 centímetros de pênis. Oh, Mediu do jeito dele. Eu fui aqui medir corretamente, quanto deu? deu 13, tá? 2 centímetros maior. E outro detalhamento, o pênis, quando tem uma inclinação para cima, e você mede aqui, Sim. dá um valor. Se você abaixa um pouco mais ele do abdômen, sem forçar, para não produzir trauma, e medir de novo, ele dá outro valor. Esse mesmo paciente, com a inclinação que ele tinha com o pênis ereto, que ele falava que tinha 11, eu medi 13. Eu abaixei um pouco mais para mostrar para ele como abaixando a medida é maior, deu 15. Uau. Aí ele falou, doutor, então não tem 11 centímetros de pênis? Eu falei, eu medi aqui, de um jeito deu 13, abaixando um pouquinho mais deu 15. Qual que você prefere acreditar que é certo? Você vai continuar com 11 na cabeça ou você vai acreditar nos meus 13 ou eventualmente 15? Então vamos lá. Qual é o tamanho médio do pênis duro do brasileiro? Pacientes que iam no consultório não tinham queixa de pênis pequeno. Esse estudo foi um dos estudos mais bem conduzidos que eu vi. Que falava o paciente que estava fazendo um estudo nesse sentido de tamanho, se ele aceitava induzir uma ereção, e ele não tinha grilo nenhum com a questão de pênis pequeno, para ver o que é um parâmetro de um pênis, tamanho de pênis, para quem não tem questionamento que o pênis é pequeno. Tá? Deu por volta de 11 centímetros. Um desvio padrão um pouco para cima, 12,9 ou um pouco para baixo. Ou seja, Em torno varia de 12. em torno de 12. A média deve ser 12. Média em torno de 12. Então, gente, se seu pênis tem uma média de 12 eretro, fique feliz. Se for maior que isso, fique super feliz. Se for um pouquinho menor, fique feliz também. Até porque você me contou uma vez, eu lembro, que você falou, Bonfá, se tiver 9 centímetros, a mulher já vai ficar feliz, não é isso? Com certeza. Não foi isso? Mas o que acontece, Monfá? Aspectos de erotização. Tá? Então, se trabalha o abraço, o beijo, o carinho, a manipulação, as preliminares, manipulação do genital, não necessariamente com o pênis. Deixar para uma penetração mais para frente, apenas para completar o ato sexual, a maioria vai sair bem. Agora, se fixar no pênis, eu quero aquele tamanho, porque se não for aquele tamanho eu não vou ser feliz, que não vai... Ele esquece de fazer o básico. De cuidar do afetivo, de cuidar da erotização, de ter preliminar. Ele fica constrangido, não se expõe, não deixa ela tocar o pênis dele, não deixa eventualmente fazer um sexo oral, porque tem vergonha. Então ele se fixa no sexo genital, que não me toca, só no escuro, não deixa eu ver. Sim. Como é que desenvolve uma boa sexualidade desse jeito? A realidade do pênis do brasileiro é igual de um ator pornô? Não, o ator pornô, o filme pornô, né? Ele tem que ter mais sensacionalismo, né? Para ver. Então, o ator pornô já é escolhido. O critério de escolha é quem tem pênis grande. Já pega um cara com pintão. Uma vez eu peguei um ator pornô que veio para um tratamento e a preocupação dele era porque ele perdeu o tamanho com a fibrose que se envolveu no pênis. Machucou. E ele tinha receio de perder o job dele, o trabalho dele, porque o pênis dele estava ficando menor. E aí? Não, ele teve que corrigir, fazer cirurgia, recuperou o tamanho. Aí voltou a manter o trabalho, né? Colocou implante? Colocou.
mas reconstruiu e colocou o implante. Então, recuperou o tamanho, recuperou o calibre e deu firmeza. Muita gente me pergunta, eu comentei que viria aqui novamente, quem coloca implante entrega para o outro que colocou? As pessoas percebem que a pessoa tem um implante? Tem cicatriz? Não. A maioria é feita com uma incisão de circuncisão, abaixa a pele, faz tudo por dentro, volta e fecha. Ainda existe muito mito em relação ao implante. É? Existe. Pelo homem, principalmente. A mulher faz implante de mama quando jovem, põe mais volume, menos volume. Quando o homem chega à necessidade de implante no pênis, é silicone também. Vai dar um reforço estrutural, vai recuperar uma função que ele perdeu, preservando sensibilidade, preservando orgasmo, prazer. Que mal tem? Agora, por que tanta resistência ao aceite de um silicone que é inerte ao corpo? As mulheres são muito bem resolvidas. Estou insatisfeito, quero usar um decote, vai lá, põe. Curioso, né? Eleva, acerta. E quando jovem? Se arriscam mais, né? São mais corajosas? Será que esse é o ponto? Provável. Ou são mais bem resolvidas? Do ponto de vista de sexualidade, do ponto de vista de desenvolvimento pessoal. Porque a felicidade, Bonfá, a gente não tem prescrição para dar. Quando é que uma pessoa é feliz? Quando ela está bem com ela mesma, quando ela aceita o seu corpo, aceita a situação. É isso que eu tenho para mim, vou ser feliz assim. Muitas pessoas criam conflitos do nada. E ao invés de trabalhar esse aspecto conflituoso, ela sai procurando culpados. Quem é culpado disso? Quem é culpado daquilo? Você consegue imaginar se alguém vai ser feliz achando um culpado? Sem ela evoluir para o seu eu, a sua identidade, o seu aceite? É isso que as pessoas têm que dedicar cada vez mais ao desenvolvimento pessoal, a sua autoestima, o aceite de algumas eventuais limitações e permita ser feliz. É isso que eu tenho. Você está gostando do meu bate-papo com o Dr. Paulo Egídio? Não terminou! Por que o tamanho do pênis varia tanto de homem para homem? Você é mais alto que eu. E por isso eu vou ser infeliz? Dr. Paulo Egídio, o pênis cresce até que idade? Bombinha para esticar o pênis funciona ou é perigoso? E não pode machucar o pênis com o tempo, isso? Qual é a melhor posição para não machucar o pênis na hora do sexo? O funcional e o estético tem que caminhar sempre juntos. Dr. Paulo Egídio, o tamanho do pênis tem a ver com o tamanho do pé, do nariz ou da mão? Na hora do sexo, o que dá mais prazer na mulher? Um pênis grosso e pequeno ou um pênis longo e fino?